Boa tarde, gente. Eu tenho muita coisa para falar com vocês, mas como o objetivo é fazer vídeos no máximo de 8 minutos, eu vou precisar ser bem preciso, ó. Vou precisar ser bem pontual para que não fique cansativo e que a mensagem chegue de uma forma que abranja a todos, de forma clara, compreensível e, sobretudo, libertadora. Então, eu tô aqui já toda, produzida, porque eu vou dar aula daqui a pouco. E eu quero dizer o seguinte, eu vou começar agora. Para quem não acompanhou os outros vídeos, nós estamos falando de estabelecimento do reino. Do reino, para vir a nós o reino da justiça, o reino da equidade, da paz. E para que isso aconteça, a gente precisa estar com o coração aberto. Não estamos falando de religião. Estamos falando de dois reinos que existem neste mundo, um que combate o outro, um que foi deixado para nós homens, para que a gente faça esse papel através do quê? Do Espírito Santo de Deus e da palavra que rege a nossa vida, que é a Bíblia, independente de religião. Que não sei se muitos sabem que tem até outras coisas do lado oculto que usam também a Bíblia, só que de uma outra forma, mas não é o foco agora. Nós vamos falar de patamares de uma sociedade. Nós vamos falar da educação. Então eu vou começar agora a entrar na educação, a começar por qual? Educação básica, infantil, aquela que a gente leva o bebê para uma creche quando é bem pequenininho, como foi o caso da minha neta, ela foi para a creche com 3 meses. Que a vida da mulher hoje, vocês sabem como é que é. Tem a educação, lá que vem do maternalzinho até ao prézinho, que agora virou o 1º ano. Então vamos falar dessa educação, dos pequenininhos. Antes de entrar nisso, eu queria deixar uma palavra que está em Efésios. Efésios 5, de 6 a 20. Vocês depois façam essa leitura. Mas é aquela palavra que muita gente conhece, que diz assim: precisamos remir os tempos, o tempo, porque os dias são maus. Então, vocês depois vão ler Efésios 5, de 6 a 20, e que o Espírito Santo de Deus possa abrir a sua mente para entender o que quer dizer essa palavra. Remir o tempo, quer dizer, resgatar o tempo, pegar esse tempo de volta, esse tempo que foi desperdiçado muitas vezes com futilidades, com bobagens, ou então com coisas que não edificavam, e a gente tem que ter pressa. Eu vejo nas igrejas hoje, está sendo feito um trabalho de olhar mais para as crianças, porque antigamente dentro das igrejas tinha a escolinha bíblica e tal. Depois, nessa modernidade, tanta igreja, eu já passei por igrejas que a salinha das crianças era quase um depósitozinho de gente, e não é esse o objetivo, porque se não plantar agora nas nossas crianças, nós vamos perder uma geração, porque quando ele chega na adolescência, aí meu filho, aí um abraço. Tá? Então, muita atenção. As crianças são, Jesus fala, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele também diz que nós temos que ter o quê? O coração de criança. Me alegra muito. Um dia desses, uma amiga bem próxima minha de Brasília, a gente conversando, e ela falou assim: você tem coração de criança. E eu fiquei tão feliz, sabe? Aquilo me mexeu tanto, porque é tudo que eu queria ouvir. O coração de criança é puro. O coração de criança vê bondade em tudo. E é aí que o inimigo entra. Então eu vou ser bem pontual. Eu quero falar hoje da educação infantil. Vocês já observaram, gente? Nós temos a pública e a privada. Mas que nas duas, a hora-aula mais baixa é de quem? Das professoras, das tias, Das tiazinhas, das crianças. Quando, na verdade, teria que ser o quê? O oposto, ou pelo menos igualar. Então, já começa aí. É intencional. É intrínseca a guerra. É aqui, na mente. Por isso que a gente precisa estar ligado, gente, na mensagem do Evangelho. O Evangelho é muito moderno. O Evangelho é muito mais atual do que a BBC de Londres, do que todos os meios de comunicações que estão aí espalhados pelo mundo. Então, vamos abrir o coração para entender, sabe, para que esses nossos olhos aqui sejam espirituais. Porque eu vou falar uma coisa: a inteligência desse século que vai
confundir muito sábio e muito doutor, muito ateu, é a inteligência espiritual. Eu queria deixar para vocês agora essa parte, eu vou colocar meu óculos. Olha o que diz Efésios 5. Eu não vou ler tudo, mas olha isso aqui, que coisa incrível. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas. Isso aqui é numa Bíblia que é para adolescente, né? É uma linguagem bem moderna, para ficar mais fácil o entendimento. Não deixe ninguém engane vocês com conversas tolas. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não o obedecem. Então o objetivo mesmo é que a gente não leia essa palavra, que a gente não entenda. Por quê? Porque a gente vai fazendo as coisas aí, de qualquer jeito. E aí é que tá. Deus trabalha em cima de legalidade, do que é correto. Quando você vai atravessar o sinal, você sabe que se você atravessar o sinal vermelho, você corre o risco de quê? De bater, você infringir uma lei. E o inimigo, ele trabalha bem na brecha, ele trabalha pegando você, nos pegando, porque eu também sou uma pessoa normal e que preciso vigiar, eu cometo erros todos os dias. Por isso que todos os dias a gente tem que estar revisando a nossa vida. Então, o que fala mais aqui? Depois vocês vão ler. Aí vai, lá no fim, fala assim: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Essa morte não é física, porque depois que morreu, um abraço. Nós temos que cuidar da morte espiritual. De tudo tudo tá correto, tá tudo bem, é assim mesmo. Já vi muitos pais dizendo: você vai falar alguma coisa, cuidado com o filme que seu filho está assistindo. Cuidado com essa influência desses livros aí, tal. Não, mas é assim mesmo, a gente tem que acompanhar a modernidade. Só que aí, gente, na hora que a pancada chega, é atrás do colégio religioso, é atrás do colégio dos evangélicos, dos crentes chatos. E eu falo porque eu passei por isso. Na hora do vamos ver, meu amigo, que você se vê na pior, é pra lá que você corre. Porque você sabe que a primeira alternativa que o inimigo desse mundo cegou a gente, acaba sendo o quê? A última alternativa. E a gente vai, infelizmente, pela dor. E a gente vai no recurso último, quando deveria ser o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que a gente faz o caminho inverso. Porque isso é já uma batalha espiritual nesse mundo. Então, eu vou parar aqui e vou seguir já no ponto da educação infantil. Qual é a diferença? Eu passei nas duas. Eu fui professora de duas escolas conceituadas, classe média alta em Brasília. Minha neta estudou em creche, teve em creches boas, agora ela está no ensino público, numa das escolas que já foi referência aqui em Brasília, na Asa Sul. Então, tudo que eu falo, eu tenho como provar. É um laboratório. Enquanto muitos estavam fazendo mestrado, doutorado, eu estava em campo. São 32 anos na educação e 17 anos o quê? Em campo. Passando na pele minha, dos meus filhos, agora da neta. E para isso tudo a gente glorifica a Deus. Porque a gente pode hoje fazer disso um testemunho vivo para ajudar você a acordar antes que seja tarde. Um novo Brasil está nascendo e a gente conta, Senhor, com Jesus Cristo para clarear e para mudar os rumos do Brasil. Muito obrigada, em nome de Jesus. Eu volto com o segundo vídeo falando especificamente da escola, dos professores.